O Código Florestal Brasileiro é uma lei federal que estabelece normas para a proteção da vegetação nativa em todo o território nacional. Ele foi instituído pela Lei 4.771 de 1995 e passou por diversas modificações, sendo a mais recente a Lei 12.651 de 2012, que trouxe alterações significativas em relação à legislação anterior. O Código Florestal tem como objetivo principal garantir a proteção e a conservação da vegetação nativa, incluindo as florestas, os demais tipos de vegetação nativa e as áreas de preservação permanente, APP, e de reserva legal. O Código também visa promover o desenvolvimento econômico e social do país, por meio do uso sustentável dos recursos naturais. Entre as principais disposições do Código Florestal, destacam-se: áreas de preservação permanente, APP são áreas protegidas ao longo de cursos d'água, nascentes, encostas e topo de morros, que devem ser preservadas para garantir a qualidade e a quantidade de água e a estabilidade do solo. Reserva legal é uma área protegida dentro de uma propriedade rural, que deve ser mantida com vegetação nativa, com o objetivo de preservar a biodiversidade e garantir a produção de água e a estabilidade do solo. A reserva legal varia de acordo com a região e pode ser de 20% a 80% da área da propriedade. Uso alternativo do solo. O Código Florestal prevê a possibilidade de utilização de áreas de preservação permanente de reserva legal para algumas atividades, como a agricultura de baixo impacto, a agrofloresta, a pecuária extensiva e a exploração florestal sustentável. Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico obrigatório de todas as propriedades rurais do país, que tem como objetivo identificar e monitorar a vegetação nativa, as áreas de preservação permanente de reserva legal, além de promover a regularização ambiental das propriedades. APP significa área de preservação permanente e se refere a uma área protegida ao longo de cursos d'água, nascentes, encostas e topo de morros, que devem ser preservadas para garantir a qualidade e a quantidade de água, bem como a estabilidade do solo. Essas áreas possuem importância ecológica, social e econômica, e sua preservação é essencial para a conservação da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos e a prevenção de desastres naturais, como enchentes, deslizamentos de terra e erosão. As APP são definidas por lei e variam de acordo com o tamanho da propriedade e a largura do curso d'água, por exemplo. As faixas de APP são medidas a partir da margem do corpo d'água, em direção à vegetação. As dimensões variam de acordo com o tamanho do corpo d'água, a declividade do terreno e a largura da faixa de vegetação que precisa ser mantida, conforme estabelecido em lei. O Código Florestal, em seu artigo 4º, define as áreas de preservação permanente, APP, e estabelece as larguras mínimas que devem ser preservadas ao longo de cursos d'água naturais, perenes e intermitentes, com exceção dos efêmeros. As faixas marginais desses corpos d'água devem ser medidas a partir da borda da calha do leito regular e ter, no mínimo, as seguintes larguras: 30 metros, para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura. 50 metros, para os cursos d'água que tenham de 10 a 50 metros de largura. 100 metros, para os cursos d'água que tenham de 50 a 200 metros de largura. 200 metros, para os cursos d'água que tenham de 200 a 600 metros de largura. 500 metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros. As áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de 100 metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros. 30 metros, em zonas urbanas. As áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento. As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros. A mata ciliar é uma faixa de vegetação que se estende ao longo das margens dos rios, córregos, nascentes e lagos. Também conhecida como vegetação ripária, a mata ciliar desempenha um papel fundamental na manutenção da qualidade da água, no controle da erosão do solo e na conservação da biodiversidade. A importância da mata ciliar é reconhecida por especialistas em conservação ambiental em todo o mundo.
Além de proteger as margens dos corpos d'água, a vegetação ripária também ajuda a filtrar a poluição, reduzindo os níveis de nutrientes e substâncias químicas que podem prejudicar a fauna e a flora aquáticas. Além disso, a mata ciliar é um importante corredor ecológico que permite a passagem de animais entre diferentes habitats, aumentando a conectividade da paisagem e promovendo a diversidade biológica. Infelizmente, a mata ciliar é frequentemente alvo de desmatamento, principalmente para a expansão da agropecuária e da urbanização. A remoção da vegetação ripária pode resultar em uma série de problemas ambientais, como aumento da erosão do solo, assoreamento dos corpos d'água, perda de habitats e alteração do regime hidrológico. Felizmente, existem iniciativas para preservar e recuperar a mata ciliar. Uma das principais estratégias é a implementação de leis e políticas de proteção ambiental que exijam a preservação da vegetação ripária em propriedades rurais e urbanas. Além disso, programas de restauração ecológica podem ajudar a recuperar a mata ciliar em áreas onde a vegetação foi removida. Vamos abordar a faixa marginal de proteção, sua importância e como determinar sua extensão para seu terreno. A faixa marginal de proteção é essencial, principalmente em locais próximos a rios, valas ou canais. No Rio de Janeiro, se o terreno que você deseja construir ou regularizar está a menos de 50 metros de um desses corpos d'água, é crucial demarcar essa faixa. Mas por quê? Imagine que rios podem variar seu volume e, às vezes, até mesmo seu curso. A função dessa faixa é garantir que, em eventos como chuvas intensas, o rio não atinja e prejudique construções próximas. Além da segurança das edificações, isso protege seus habitantes. Muitos podem achar que a regra federal de 30 metros de distância de rios é padrão, mas cada cidade tem autonomia para estabelecer sua própria medida. No Rio, a Fundação Rio Águas é responsável por essa determinação. Se você está considerando um terreno próximo a um rio, é essencial apresentar um levantamento topográfico detalhado, com todas as informações relevantes do rio, para que essa faixa seja estipulada corretamente. É vital lembrar que essa demarcação pode ser revista e alterada conforme novas avaliações. FNA é uma sigla comumente usada para se referir à faixa não edificandi, que é uma faixa de terra ao longo de corpos d'água, definida por lei para fins de preservação ambiental. Faixa de terreno ao longo de águas correntes e dormentes, na qual é obrigatória a reserva de uma faixa não edificandi, que permita o acesso do poder público ao corpo d'água. A FNA é mencionada apenas onde a demarcação de FMP não é pertinente. Você sabia que as montanhas e morros não são apenas formações geológicas impressionantes, mas também têm uma importância ecológica vital? No caso das montanhas e morros, a proteção é ainda mais crucial. Essas áreas são responsáveis por processos geológicos e hidrológicos importantes, como a formação de nascentes e a regulação do escoamento da água. Além disso, montanhas e morros abrigam ecossistemas únicos e espécies de fauna e flora que só são encontradas nesses habitats. A proteção dessas áreas garante que esses ecossistemas e espécies continuem a prosperar, mantendo o equilíbrio ecológico de nossas paisagens. São consideradas APP. Encostas ou partes com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive. Cumes de montanhas e montes, desde que em altitude superior a 1.800 metros e com declividade média igual ou superior a 30 graus. As bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções horizontais, ou morros e montanhas com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25 graus. As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. Os manguezais, em toda a sua extensão. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza SNUC é uma lei federal brasileira, instituída pela Lei 9.885, de 18 de julho de 2000. O SNUC tem como objetivo estabelecer normas e critérios para a criação, implantação e gestão de unidades de conservação em todo o território nacional, visando a proteção e conservação da biodiversidade e dos ecossistemas brasileiros. O SNUC também prevê a participação da sociedade na gestão das unidades de conservação, por meio de conselhos consultivos e outros mecanismos de participação.
Além disso, a lei estabelece diretrizes para a elaboração de planos de manejo, que são instrumentos fundamentais para a gestão das unidades de conservação. De acordo com a lei do SNUC, existem as seguintes categorias de unidades de conservação e unidades de proteção integral, estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural. Segunda, unidades de uso sustentável, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural. As unidades de proteção integral têm como objetivo básico a preservação da natureza, admitindo-se apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na lei. Cada categoria de unidade de conservação possui regras específicas e um plano de manejo. APA é a sigla para a Área de Proteção Ambiental, uma categoria de unidade de conservação definida pelo SNUC. As APAs são unidades de conservação de uso sustentável, ou seja, áreas que têm como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Diferente da APP. É possível construir em áreas de APA, porém isso deve ser feito de acordo com as regras estabelecidas no plano de manejo da unidade de conservação e na legislação ambiental em vigor. RPPN é a sigla para Reserva Particular do Patrimônio Natural, uma categoria de unidade de conservação criada por iniciativa de proprietários de terras particulares, com o objetivo de proteger e conservar áreas de interesse ecológico, científico, paisagístico ou cultural. Para criar uma RPPN, é necessário seguir as normas e procedimentos estabelecidos pela legislação ambiental brasileira. De acordo com a Lei nº 9985-2000, que dispõe sobre o SNUC, a criação de uma RPPN deve ser feita por iniciativa do proprietário da área, mediante ato voluntário e irretratável, formalizado por meio de uma escritura pública registrada em cartório de imóveis. As vantagens econômicas de ter uma RPPN. Muitos proprietários rurais frequentemente me questionam sobre os benefícios econômicos de estabelecer uma reserva particular do patrimônio natural RPPN. A dúvida é clara: quero preservar, mas haverá algum retorno financeiro para mim? Primeiramente, é essencial entender que ao criar uma RPPN, o proprietário não está renunciando à sua terra. Ele está, na verdade, estabelecendo um novo status para aquela área. A propriedade permanece sendo sua, mas agora ele está comunicando ao Estado que o principal objetivo daquela região é a conservação e proteção. A legislação oferece vários incentivos para aqueles que optam por essa escolha. Um deles é a isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR sobre a área da RPPN, dependendo da extensão da terra. Além disso, se o proprietário desejar submeter um projeto ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, sua proposta será tratada como prioritária. Uma das maiores vantagens de se ter uma RPPN é o suporte oferecido por órgãos como o ICMBio e o IBAMA, bem como a Secretaria de Meio Ambiente. Eles auxiliam no monitoramento da propriedade, fiscalização e combate a atividades ilegais. Isso inclui apoio contra queimadas, ajuda na criação de barreiras contra incêndios e combate a possíveis invasões. Outro benefício potencial é a cota de reserva ambiental CRA. Esta cota permite que proprietários com excesso de reserva legal em sua RPPN possam compensar a reserva legal de outros proprietários que possuem déficits em suas propriedades. Este é um mecanismo recente no Brasil, e as RPPNS são vistas como o local mais seguro e com maior potencial para essa compensação, gerando receita para o proprietário.